Bem-vindos a mais um vídeo. Soube que tá tendo um fuzuê, um barulho aí, por conta de uma fraude que tem sido divulgada pela mídia. E, claro, que os esquerdistas vão tentar explicar que essa fraude, na verdade, começou lá no governo Bolsonaro, ou até mesmo na época do Temer. E os direitistas vão responder que, na verdade, o Bolsonaro fez de tudo para proteger o sistema do INSS de fraude e que disparou os casos de roubo, de desconto indevidos, de empréstimos consignados, liberados sem autorização do beneficiário, blá, blá, blá. É nessas horas, eu sempre digo, quando o assunto é previdência social, tanto a direita como a esquerda se mostram totalmente socialistas. E nenhum deles, nem mesmo a direita, diz a verdade que nos interessa quando o assunto é previdência social, que eu já cansei de falar aqui. Vejam o meu vídeo sobre o estado de bem-estar social que está linkado na descrição. O que acontece, meus amigos, e que ninguém diz a respeito disso, é que o INSS já começou como uma fraude. As fraudes não começaram nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Temer, nem com Dilma, nem com FHC. Começou com um patife, um bandido, chamado Getúlio Dornelles Vargas. Começou com ele. Os primeiros beneficiários desse esquema de pirâmide legalizado, chamado Previdência Social, começou com ele, imitando aquele modelo vagabundo, criminoso do Otto von Bismarck. O que sabemos é que os primeiros beneficiários desse sistema já começaram a receber suas aposentadorias e outros benefícios sem contribuição prévia. O que significa que os contribuintes atuais já pagam a aposentadoria de quem está aposentado. É claro que alguns vão querer passar pano, dizendo: mas o problema agora é demográfico, o índice de natalidade diminuiu e que por isso que está ficando insustentável e que isso não estava previsto. O problema é que as pessoas não pensam em como o próprio sistema previdenciário incentivou isso. Por quê? Porque, meus amigos, o problema aqui não é apenas econômico, político e estrutural. O problema também são os efeitos morais e antropológicos da previdência social, que quase ninguém pensa. E que os austríacos preveem. E que o Hans Hermann Hoppe, em seu livro Democracia, o Deus que For, também previu. Não, aliás, previu não, explicou. Quando se implanta o sistema de previdência social, o que acontece? Substitui a própria solidariedade familiar, o próprio serviço da igreja, pelo serviço estatal. Os filhos acabam não tendo mais o dever de cuidar dos seus pais. O que acontece? Os idosos viram uma espécie de um passivo dependente do Estado. E ele vai viver sozinho, vai viver sem nenhum laço familiar, recebendo a sua aposentadoria. Aliás, até agora, né?
porque futuramente isso não vai acontecer mais. Com essa promessa do Estado sobre o pretexto de seguridade, as pessoas não têm mais incentivos para constituir uma família, não têm mais incentivo para poupar, não têm mais incentivo para investir, não têm mais incentivo para estudar, para empreender, não tem mais incentivo para sequer arrumar um trabalho melhor. Por quê? A esmagadora maioria, é bom lembrar que, ao contrário do que muitos falam, mas eu empreendo, eu conheço gente que empreende. Meus amigos, como eu vi em algum lugar aí, a esmagadora maioria dos brasileiros, tá? Pense bem, brasileiros, e também o povo da América Latina no geral, são como que NPCs mal programados, tá? A maioria vai querer viver do Estado, sim. E se o Estado dá todo esse incentivo aí, é evidente que a tendência é a natalidade diminuir. E a maioria virar vagabundo. Ou será que esquecem da mancha do pecado original? E veja que é isso que está acontecendo. Temos cada vez mais pessoas sendo sustentadas pelo Estado e cada vez menos contribuintes e pessoas ativas no setor privado. Isso tem que ficar bem claro. Porque é o setor privado que produz, não o setor público, que depende também do setor privado. Depende ou do dinheiro do setor privado ou do dinheiro que o governo imprimir, mas de qualquer maneira vai ser custeado pelo setor privado, visto que a renda do setor privado, devido ao efeito Cantillon, vai ficar mais pobre porque o seu dinheiro vai ser corroído. Tudo isso daí, creio que nós já sabemos. Os filhos, graças a essa maldição, não serão mais a garantia de seguridade do idoso. Afinal, o que vai acontecer? O Estado vai cuidar de mim. E sabemos que a maioria, se não for o Estado, não vai fazer quase nada. Entenderam? Em muitos lugares, se o Estado não fizer nada, o povo também não vai fazer nada. Então, já é o seguinte, o INSS é um esquema de pirâmide, sim. A fraude não é bilionária, como estão falando aí. Não é de 6 bilhões, não é de 90 bilhões, não é de mais de 100, não é de 200 e tantos bilhões. A fraude, ela tem um custo trilionário. Um custo trilionário. Tá? Não pensem que é esse valor que a mídia está divulgando aí. Porque o próprio INSS é um esquema de pirâmide legalizado e criminosa. E não há nenhuma viabilidade matemática possível para sustentar essa pirâmide. Visto que em muitos países já se enfrentam crise de decorrência do sustento dessa coisa diabólica que é a Previdência Social. No Japão, os aposentados são obrigados a continuar trabalhando. Isso por acaso é ser aposentado de fato? Em muitos países da Europa também. E como vai se pagar? Como é que vai ser aqui no Brasil? Os aposentados vão poder continuar trabalhando? Em um lugar onde nem tem onde trabalhar? Porque no Japão, como tem muito capital ali, tem muitas indústrias, tem muito lugar onde trabalhar, o índice de emprego é quase zero, ali é ok. Entendeu? Os idosos, aliás, não é ok não, porque imagine só os idosos, por conta da incompetência estatal, continuar sendo obrigado a trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que pelo menos eles conseguem isso.
Pelo menos isso. Agora, aqui como é que vai ficar? Sendo que o índice de emprego é enorme, sendo que já tem gente recebendo o seu Bolsa Família, o seu Bolsa disso, aquilo, tem os pensionistas, tem as que ficou recebendo pensão. Meus amigos, isso é insustentável. Aqui no Brasil acontecerá um colapso pior do que já acontece no Japão, mesmo tendo um problema demográfico menos agravado, digamos assim. Então, o que nós estamos vendo aqui, com respeito a essas fraudes, não passa de um circo, não passa de uma cortina de fumaça. A fraude verdadeira não são esses descontos indevidos, esses empréstimos consignados, nada disso. A grande fraude é a existência do próprio INSS. Essas fraudes aí que acontecem, esses descontos, não sei do que, significa apenas que estão chovendo no molhado. Então, a solução é acabar com o INSS. Qualquer propósito de tentativa de reforma, essas coisas aí, é coisa de gente mentirosa, é coisa de gente bandida, é coisa de gente que quer se aproveitar. Não existe solução possível para o INSS. Esse é o fato, é o que eu tenho para dizer aqui hoje. Então, meus amigos, não caiam nesse papo da direita, da esquerda, de petistas, de bolsonaristas. O fato é que o INSS já nasceu para quebrar, já nasceu para ser uma fraude, e o que nós estamos vendo aí é que o INSS não é mais do que um meio, é uma fraude que serve como meio para outras fraudes, tá? Então, é o que tenho a dizer. Se alguém disser, mas como é que vai ficar para os velhinhos? Não vai adiantar, tá? Nunca adiantou. Porque o ideal é que esse negócio nunca tivesse existido e que a sociedade funcionasse normalmente. Então, é o que eu tenho a dizer. Considere tornar membro do canal, me seguir nas sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.